núcleo, intérfase, mitose e meiose. Esses são os assuntos do ciclo celular que iremos revisar agora. O núcleo é uma estrutura extremamente complexa, formado por uma série de componentes. Começando pelo lado externo, o núcleo ele vai caracterizar as células eucariontes pela presença de uma carioteca. Lembrem-se, ele é formado por duas bicamadas fosfolipídicas. Entre elas existe o espaço perinuclear. Lá dentro existe o chamado nucleoplasma, que é semelhante ao citoplasma com uma diferença de pH. Depois, estabelecendo uma comunicação núcleo-citoplasma, existem na carioteca os nucleoporos, tá? E ainda, lá dentro existe o material genético, certo? Onde existem alguns pontos do DNA de intensa transcrição de RNA ribossômico, que é o nucleolo. Então, este nucleolo é uma área que faz o quê? Síntese do RNA ribossômico. Por quê? A partir do nucleolo que se organizam os ribossomos. Uma célula que não tem nucleolo não organiza ribossomos, por exemplo. Mas nós temos o material genético, que será chamado de cromatina. O que é a cromatina? É o DNA, que está aqui, ó. É o DNA mais proteínas denominadas de histonas, que estão aqui. O DNA dá duas voltas sobre as histonas, que aumentam a estabilidade do DNA na sua forma descondensada. Só que nós temos dois conceitos para ver aqui dentro. Que esse DNA, na sua forma descondensada, ele pode ter dois tipos de situações diferentes. O que a gente chama aqui, primeiro, de eucromatina e o segundo de heterocromatina. A eucromatina são pontos do DNA, são regiões do DNA que estão ativas, regiões do nosso DNA que estão descondensadas. Mas a heterocromatina são pequenos pontos do nosso DNA que ficam condensados, silenciando alguns genes da seguinte forma. Imaginem que nós temos um DNA, tá aqui ele, deixa eu só aumentar um pouquinho minha letra aqui, um DNA, e aí alguns pontos dele, tá aqui ele, ó, alguns pontos ó, estão condensados, ele continua, alguns pontos que eles estão condensados, ele continua, ó, pontos que estão condensados, e assim ele vai indo. Quando eu olho para isso, eu vejo o seguinte, olha aqui, ó, essa parte é fantástica, regiões, ó, de eucromatina, região de eucromatina, olha lá, ó, eucromatina e eucromatina. Mas existem as regiões de heterocromatina, que estão aqui, ó, esses pontos onde ele está mais condensado. Se ele está mais condensado, não tem como ele desnaturar, logo ele não fará uma síntese de RNA mensageiro. Mas o DNA, quando ele sofre uma compactação, ele irá formar o cromossomo. Este cromossomo pode ter apenas um braço, apenas uma, olha lá em cima, cromátide, ou ele apresentará, após a sua duplicação, dois braços que será formado por duas cromátides. Então, cromátide é o braço do cromossomo. O cromossomo será formado por uma região mediana, que é o centrômero, constrição primária, que tem uma proteína lá dentro chamada cinetocoro, e as construções secundárias formadas pelos telômeros. À medida que as células vão se dividindo, vai deixando-se copiar pequenos fragmentos do DNA, fazendo com que os telômeros cada vez fiquem mais curtos, levando ao envelhecimento, por exemplo. E alguns cromossomos têm uma região chamada de região SAT, ou chamada de região satélite, que é o centro organizador do nucleolo.
A intérfase é a fase mais importante dentro do ciclo celular, porque é essa a fase que prepara o material genético para que a célula possa se dividir, seja ela por mitose, seja ela por meiose. Então, a intérfase vai ser dividida em 3 partes. 3 partes em 4 partes. Olha, a primeira delas nem está aqui na nossa imagem. A primeira delas está aqui, ó, que é uma fase que a gente chama de G0. Em G0, a célula não está em atividade para a duplicação celular. A célula não está em atividade para duplicar, replicar o DNA. Ela está em chamado núcleo interfásico. Quando ela está em G0, ela está transcrevendo RNA e fazendo tradução de proteínas. Mas a célula, em determinado momento, pensou, acho que vou me dividir. E aí o que ela faz? Ela sai de G0 e entra em, olha lá, G1. Uma célula em G1 tem alta atividade metabólica e ela apresenta alta síntese de proteínas. E ela tem um aumento de volume. Só que, nessas células, o que acontece? Nessas células, o que acontece aqui é que teremos, então, olha lá, cromossomos com uma única cromátide. Tá aqui, ó. Então, vamos pensar. Já vamos começar fazendo esse exercício. Imaginem que eu vou te dar um número aqui, vou jogar um número. Uma célula é 2N igual a 20. Chutei esse número aqui, tá? Em G0, ela vai ter que ter 20 cromossomos e vai ter que ter 20 cromátides. Só que aí ela sai de G0 e entra na fase S, onde cessa a atividade de síntese de proteínas. Nesse momento, olha o que acontece. Duplicação do DNA via modelo semiconservativo. Então, aquela molécula de DNA que agora era uma molécula única, ela foi duplicada e vai estar formando 2 moléculas. Lembre, vou usar o mesmo esquema, a mesma cor. 2 moléculas aqui, olha, formando então um cromossomo duplo, com 2 cromátides, é isso que eu quero te dizer, 2 cromátides. Então, olha lá, depois da atividade de duplicação do DNA para o modelo semiconservativo, onde tem a desnaturação do DNA, vem a helicase, separa, DNA polimerase duplica, A com T, G com C, enfim, esses cromossomos agora estão assim, ó. Deixa eu só aumentar a minha... Isto. Então, esses cromossomos estão assim agora, ó. Esses cromossomos estão todos eles duplicados. Olha lá, duplicados. Então, olha agora, esses cromossomos duplicados, isso é importante, a célula era 2N igual a 20. Continua sendo 2N igual a 20. Não mudou, porque ele continua tendo 20 cromossomos, porém os mesmos estão duplicados. Então, ele tem agora 40 cromátides. Certo? Então volta lá a atividade, né? Que em G2 é extremamente importante aqui essa fase, porque é uma fase em que acontece, olha lá, o reparo. Para ver se todo o material genético foi copiado, foi replicado de forma correta e não teve nenhum erro que acarretou em uma mutação. Para poder aí entrar então na chamada divisão celular. A mitose é o processo de divisão celular onde uma célula 2N irá se dividir em 2 células 2N, ou seja, ela é equacional. Aí o que acontece? A primeira fase ela é a prófase. Com os cromossomos duplicados a partir da intérfase, começa a acontecer
a condensação dos cromossomos, o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, os centríolos migram para os polos e começam a formar o fuso acromático, que irão empurrar os cromossomos até a placa equatorial, caracterizando então agora uma metáfase, que tem como um ponto primordial aqui na sua caracterização a máxima condensação dos cromossomos. É a fase de melhor observação dos cromossomos. Então vamos colocar aqui, olha lá, melhor observação dos cromossomos, certo? É quando eles estão alinhados na placa equatorial. Só que o que acontece? Essas fibras do fuso, certo? Que estão sendo organizadas pelos centríolos, que nos polos formam o centro organizador do fuso acromático, ou seja, o centrosomo, centro organizador do fuso acromático. O que acontece? Eles começam a sofrer um encurtamento, que vai separar os cromossomos, caracterizando uma anáfase. Então, na anáfase há a separação dos cromossomos devido ao encurtamento das fibras do fuso acromático. Só que aí, nessa fase, já começa a acontecer o início da descondensação dos cromossomos. E aí o que vai acontecer? Chegamos à telófase, onde reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, os cromossomos estão descondensados, mas começa a citocinese. Olha lá. A citocinese, que é a separação do citoplasma. Quando de natureza animal, ela é centrípeta, né, porque ela corre por estrangulamento, e agora, se ela for vegetal, ela é centrífuga, porque é de dentro para fora, que é a formação, né, das vesículas, que serão chamados os fragmoplastos, que irão originar uma nova parede celular. E entre eles sobrará poros de comunicação entre as células vegetais, que são os chamados plasmodesmos. E aqui nós tivemos uma revisão de mitose. A meiose é o segundo tipo de divisão celular, que normalmente se caracteriza pela formação de gametas, células haploides ou esporos. Bom, a meiose ela tem uma característica muito particular porque ela está dividida em duas partes. Olha só aquele esquema que a gente tem lá no canto. Aquele, ó. Quando ocorre a duplicação dos cromossomos, eles ficam assim, ó. Certo? E aí eles passam pela chamada meiose 1. Essa meiose 1, ela é caracterizada pela separação dos cromossomos homólogos e ela é reducional, porque ela reduz uma célula diploide para duas células que são haploides. Por quê? Separou os cromossomos. E aí, em seguida, temos a meiose 2, que é equacional, porque irá se caracterizar pela separação das chamadas cromátides irmãs. Então, uma célula inicialmente, lá em cima, ó, uma célula inicialmente diploide, onde ela é 2N, mas tem 4 cromátides. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ela passa pela meiose 1, onde ela vai se transformar em uma célula que é N, mas cada célula tem 2 cromátides. Olha aqui, ó, 1, 2. E aí ela vai formar células lá no final, células haploides, aqui embaixo, ó,
tudo célula haploide, ó, que são células N, mas só tem uma cromátide de cada uma, tá? Só que a meiose, ela é caracterizada por um processo que pode acontecer, não é obrigatório, ali do lado, ó, que é o chamado, vamos lá, o chamado crossing over. O crossing over que terá a sua função no aumento de variabilidade genética. Porque nós dividimos em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, certo? Repetindo, leptóteno, zigóteno, o paquíteno, depois nós temos do paquíteno o diplóteno e a diacinese aqui, tá? Então, nessas fases aqui, primeiro, no leptóteno, início da condensação dos cromossomos, tá? No zigóteno, os cromossomos agora condensados, eles irão se emparelhar, certo? Formando aqui, olha que interessante, formando as chamadas tétrades. Deixa eu só apagar porque essa seta ficou muito grande aqui. As tétrades. Agora sim. Ou bivalentes, que irão entrar no paquíteno e sofrerão lá embaixo, ó, a quebra e a troca dos pedaços dos cromossomos homólogos que caracterizam o crossing over ou permuta. Isso no paquíteno. E aí o que acontece? Lá no diplóteno agora, a gente consegue observar que a gente observa aqui essa troca dos pedaços. É claro que acontece eles ficarem unidos logo após o crossing, que se chama de quiasma, certo? Bom, então essa é a primeira parte para a gente entender o início da meiose. Agora vamos ver as fases da meiose. A meiose, então, será dividida aqui, conhecendo a chamada, olha aqui, ó, a chamada, então, vamos lá, meiose, a meiose 1 e lá embaixo, meiose 2. O que a gente observa aqui inicialmente? Que os cromossomos, quando eles entram em prófase 1 para a divisão celular, com desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, cromossomos migram, os centríolos migram para os polos, iniciando a formação do fuso. Ele está preso ainda por um chamado, olha lá, olha aqui, o chamado quiasma. Certo? Que é o local onde aconteceu o crossing. Aí o que acontece? Esses cromossomos eles são empurrados até a placa equatorial, certo? Caracterizando uma metáfase 1. Os cromossomos homólogos são empurrados para a placa equatorial, que é uma metáfase 1. Mas com o encurtamento do fuso, e lembrando aqui, né? Fase de maior condensação. Com o encurtamento do fuso, vai acontecer o quê? Olha a importância do que eu vou escrever agora. A separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, uma anáfase 1. E na telófase 1, reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo e a citocinese. Né? Os cromossomos agora eles estão em doses simples, duplicados, porém em doses simples. E aqui a gente consegue ver onde aconteceu o crossing. Ó. Com a separação dos cromossomos homólogos, há a separação também do quiasma. Aí essas duas células aqui, ó, vieram para aqui, ó, na meiose 2. Entre a meiose 1 e a meiose 2, tem a intercinese, que é um breve período de repouso entre as duas meioses. Então, olha o que acontece.
Prófase 2, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, os centríolos migram para os polos, começam a formar o fuso acromático, que empurram os cromossomos para a placa equatorial. Veja a diferença agora, que na metáfase 1 tinha cromossomos homólogos e aqui não mais. Tu tem o cromossomo duplicado, porém ele tá em dose simples. Na anáfase 2, o que acontece? Olha lá, separação das cromátides irmãs. Olha lá, separação das cromátides irmãs. E aqui também, separação das cromátides irmãs. E aí, com a separação das cromátides irmãs, agora essas células apresentarão na telófase, ó, cromossomos simples, não mais duplicados, certo? E apenas um deles, formando então agora 4 células ditas haploides. Aí estão elas, ó, células haploides com um cromossomo apenas. E essa foi a meiose. Valeu por mais uma aula, valeu pela revisão do ciclo celular. Até a próxima!